Quem estava aqui no culto de domingo? Meu Deus, hein? Estava aqui, Lucas? Isaías 43, 18. Foi poderoso ou não foi? Foi poderoso. Agora é só a gente não voltar àquilo que a gente era antes, que já está tudo bem. Porque é aquilo que mandei um áudio no grupo, né? Se a gente receber uma palavra, receber o poder que nós recebemos no domingo, mas a gente voltar a tudo que era antes, sabe que a prova disso é igual eu ouvi uma vez um pastor falando. Ele falando assim, perguntaram para ele falando assim para ele, pastor, o que o senhor acha das pessoas quando vai orar, as pessoas caem? Aí ele falou assim, escuta, eu não vejo nada contra, não tenho nada contra. Eu só vejo da seguinte forma. Se é quando essa pessoa cai e ela se levanta, qual é a postura dela? Porque se ela cair no poder do Espírito e ela se levantar para uma nova vida, e as atitudes, o comportamento e a vida dela ser transformada, né? Ótimo, maravilha. Agora, se ela cair ali no poder, mas voltar e ser a mesma pessoa de antes, então ali mostrou que era apenas uma euforia passageira, né? Então é a mesma coisa. Quem vai provar, quem vai mostrar se domingo foi uma euforia passageira ou não, ou se foi realmente o poder do Espírito, porque o poder do Espírito ele existe, ele atuou. Mas quem vai definir se foi apenas algo passageiro, ou se foi algo de momento, ou se realmente produziu efeito dentro de mim, sou eu mesmo. Porque o que aconteceu em Atos, prestem atenção vocês dois. O que aconteceu em Atos, o poder do Espírito veio em Atos 2, sim ou não? Veio. Eles foram marcados pelo poder do Espírito? Foram. Mas foi algo passageiro? Não. Mudou o comportamento deles. Quando eles foram pregar, as pessoas receberam. Aquele poder exalava deles e transformou o interior deles também. Então, o poder do Espírito não é, diferente do que muitas pessoas pensam, não é algo para apenas orar em línguas e falar e algo externo. Não, ele produz o mesmo poder que atua e que faz nós instrumentos e atua pelo lado de fora, ele também atua pelo lado de dentro. Enquanto ele está trabalhando do lado de fora, ele está trabalhando do lado de dentro. Enquanto ele faz através de mim, ele faz em mim também. Amém. Isaías 43, 18. Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as coisas em tempos antigos. Eis que eu farei uma coisa nova. Agora ela surgirá. Vós não sabeis? Eu farei um caminho no ermo e rios no deserto. Uau! Até aí, Senhor, nós nos colocamos diante da sua presença. Falar conosco através de tua palavra, que o teu poder que atua através de nós possa atuar em nós também. Enche-nos do poder do Espírito Santo. Fala-nos com poder através da tua palavra que produza efeito dentro de nós.
que possa continuar fazendo aquilo que fez na semana passada, em todos os dias. Em nome de Jesus, nos enche do poder do Espírito Santo. Todo valente seja amarrado no abismo, e que a minha carne caia por terra, que de mim flua o teu Espírito, e somente o teu Espírito fale neste lugar. Que os ambientes, os arredores deste lugar sejam selados pelo Senhor, em nome de Jesus. E a ti daremos honra, glória e louvor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Deus é um Deus que faz coisas únicas, que faz coisas da qual nunca se viu e nem se ouviu. E Ele, em sua multiforme graça, Ele sempre faz coisas que, diante até mesmo dos tempos atuais, Ele faz coisas das quais nós se percebe até mesmo pelos testemunhos. Quando você pensa que você já ouviu de tudo, quando você pensa que você já ouviu tal testemunho, de repente vem alguém e conta algo que Deus fez na vida dela e que você sequer imaginava que isso poderia acontecer. Então, eu já vi, por exemplo, testemunhos de pessoas que haviam feito uma cirurgia e que tinha um pino, né? E que estava com dificuldade, não sei o quê, e poderia correr riscos e tal. E aí o Senhor operou um milagre, fez a obra, e quando a pessoa foi fazer o raio-x, simplesmente o pino que estava dentro da perna da pessoa havia sumido. Um desses testemunhos, inclusive, o próprio presbítero conhece a Ângela, lembra dela? Aconteceu exatamente isso com ela. Então, a gente vê vários exemplos de coisas, de pessoas que Deus tem algo particular com elas e que faz coisas únicas, porque esse é o nosso Deus, que faz coisas únicas, que tem os seus propósitos e que dentro desses propósitos faz coisas únicas, porque Ele tem um particular com cada um. Deus tem um particular com você. Deus tem um propósito e até mesmo o relacionamento que Ele tem com cada um é individual, particular. Então, de modo que aquilo que Ele faz na sua vida é algo particular, é algo único. É por isso que nós não podemos ficar olhando nem para a vida de quem está do lado direito, nem para o lado esquerdo, nem para frente, nem para trás, porque aquilo que Ele precisa fazer na minha vida, Ele vai fazer, e o que Ele tem para a minha vida, Ele tem somente para a minha vida. A razão pela qual somos pessoas únicas e não somos iguais, até quem são gêmeos, é que na nossa digital não existe na face da Terra, nos cerca de 8 bilhões de pessoas, uma única pessoa, duas pessoas com digitais iguais. Existe? Não. Não existe. Não existe. É basicamente como se cada um tivesse um código específico na sua digital. De modo que não existe nenhuma igual. Então, por que isso? Porque Deus faz pessoas de forma específica para propósitos únicos, por aquilo que Ele faz também é único e particular. Abra sua Bíblia em Êxodo 33:11, só para você ter uma ideia. Deus é Deus que faz e que trata cada um de forma individual. (33:11). Achou?
que diz aí? E falava o Senhor a Moisés, face como qualquer fala com o seu. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. O que é isso? Um Deus que trata no particular. Aí você vai ver depois, um pouco antes, que Deus estabelece uma aliança com quem? Com Abraão, sim ou não? Estabelece uma aliança com Abraão. E ele chama Abraão, sai da sua terra e tal. E aquilo que ele fez com Abraão, ele chama depois o próprio Abraão de seu amigo. E ele estabelece, mesmo dentro daquilo que eram similaridades, os patriarcas com Abraão, com Isaac, com Jacó, com cada um foi de forma específica. Foi particular aquilo que ele havia de fazer com cada um. Então, isso mostra que Deus é um Deus, na sua multiforme graça, é um Deus que faz coisas únicas, coisas inéditas, coisas jamais vistas. A gente vê com Josué, você vê que ele com o cajado, né? Porque clamas a mim, Moisés? Diga o povo que marcha, ele toca o cajado nas águas e as águas, mar se abre de um lado para o outro e o povo passa em pé junto. Com Josué acontece no Rio Jordão, mas com ele não tinha cajado. Lá o Senhor faz de outra maneira. E ali, com cada um, com Sansão, a força que Sansão tinha, o que Deus instituiu e colocou na vida de Sansão, você não vê na história toda com nenhum homem. Davi depois se tornou um homem de guerra, que ia às guerras, mas ele não tinha a força que Sansão tinha. Porque a palavra diz que o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão, e ele ia lá e guerreava e tal, e fazia, a ponto dessa força, a força tal que ele rasga um leão na mão, sem espada, sem nada na mão. Então, a maneira pela qual Deus usou ele foi de forma única e específica. Da mesma maneira que ele usou a vida de Davi e tantos outros homens e mulheres de Deus. Porque o que Deus faz são coisas únicas. O que Deus faz é obra poderosa. São obras extraordinárias. Com pessoas diferentes para propósitos específicos. E Ele é Deus que inicia obras na minha vida e na sua vida desde o dia que nós aceitamos a Ele e nós passamos a entender a sua vontade, entender o propósito dele na nossa vida. Ele tem obras e propósitos únicos para a minha vida e para a sua vida, de modo que eu não tenho jamais sequer passar na minha cabeça que eu devo ser igual a alguém, que eu devo ser uma cópia de um pastor ou de outro, sendo que Deus tem algo em particular e específico para mim. Então a gente observa muito quem é os que vieram antes de nós, da GNC. Lembra das cópias? As cópias de bispos, cópias de pastores. E assim, às vezes a pessoa fazia até para imitar, tal, porque tinha um carinho e tal. Mas não é isso que Deus tem. Uma coisa é você fazer porque você anda muito com uma pessoa, tá? Você acaba pegando, né, alguns trejeitos e tal. Outra coisa é uma forçação de barra. Eu tenho que ser. Não, você tem que ser aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu não tenho que ser cópia de ninguém. Deus não faz cópias. Amém? Você não é cópia de ninguém.
Você não é cópia do pastor Diego, você não é cópia do pastor fulano, você, as mulheres, você não é cópia de pastora Gisele. Não, você é você. O que você precisa receber, e a palavra fala que sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas quando Paulo fala isso, não é para você imitar. Não, eu vou vestir a mesma roupa. Até isso tinha. Gente, não é isso. Sério, é verdade. Os que vieram de lá sabem que não é mentira que eu estou falando. Não é cópia. Por quê? Por que não é cópia? Porque Deus nos fez de forma particular. O propósito, por mais que estejamos na mesma igreja, né, no mesmo ministério, né, o propósito para cada um de nós é diferente. Dentro, obviamente, da unidade do corpo, mas cada um cumpre uma função, certo? Até os membros do nosso corpo. A mão esquerda é a mão direita? Vamos falar de corpo um pouco. A mão esquerda é a mão direita? São duas mãos, certo? Aparentemente parecem ser iguais. Mas não, porque até o desenho da mão aqui. Aliás, alguém sabe por que serve esses desenhos da mão? Não, né? O propósito é. Apesar de parecerem iguais, mas não são. E cada mão cumpre uma função. Se eu estou com essa mão direita segurando este microfone, o que a mão esquerda faz? Ela tem a liberdade para gesticular, entendeu? Para contribuir na linguagem não verbal, por exemplo. Por quê? Porque os membros do corpo são todos um só corpo, mas cada um cumpre uma função. Até o membro que parece ser mais insignificante, ele cumpre uma função. O dedinho do pé, que todo mundo, né, pensa que, experimenta ficar sem ele para você ver, se você não dá uma titubeada pro lado assim. É verdade, quando você pisa você usa o dedinho, mindinho do pé, exatamente para dar o equilíbrio necessário para você fazer os passos. Então, o que com isso nós percebemos? O apóstolo Paulo vai falar para os coríntios que muitos são os dons, muitos são as variedades, mas um só é o Senhor, um só é o Espírito, um só é Deus. Os membros são muitos, cada um cumprindo a sua função, mas um só é o Senhor. O que de fato deve haver no nosso meio é um só Senhor, isso sim. Mas os propósitos, as finalidades, o chamado, as vias, cada um tem o seu propósito, o seu trabalho para cumprir. Cada um atende uma necessidade, melhor dizendo. Cada um atende uma necessidade. Porque falando até dos ministérios, enquanto o pastor, o evangelista vai tirar as vidas da mão do inimigo, vai evangelizar, vai pregar a palavra, ir adiante, certo? O pastor tem o pastor na igreja para receber essas vidas, para acolher, para abraçar. Tem o mestre para dar a doutrina, para fundamentar na palavra, para que não fique apenas no achismo, mas para fundamentar na palavra. Tem o profeta para dar a direção, para trazer a voz do alto quando necessário. E tem o apostolado, que é para trazer a visão do alto, para que todos possam contribuir para o reino. Então, se Deus é um Deus que faz coisas únicas, de modo nenhum eu posso ser cópia de ninguém. E Ele é Deus que faz coisas únicas, extraordinárias.
na qual nunca se viu e nem nunca se ouviu. O texto que nós lemos? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo, que está saindo a luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto, rios no ermo. Rios no ermo, caminho no deserto. Deus é Deus que faz coisas inéditas. Por quê? Primeiro, porque não há impossíveis para Deus. Então, naquilo que existe a impossibilidade da minha parte, Deus entra com o poder dele para trazer o caminho onde não existe, para trazer o suprimento aonde não há, para trazer o livramento na onde eu estou ali encurralado, para trazer o escape na onde já foi dado, fui perdido. Deus faz coisas extraordinárias. Você observa nas curas que Jesus fez. Por que os cegos, por exemplo, ele curou vários cegos, certo? Todos os cegos foram curados da mesma maneira? Não. Um ele cuspiu no chão, pegou o barro, jogou, vai se lavar. O outro falou, você quer ser curado? Vai que a tua fé te salvou, seja conforme a tua fé. E eles foram curados. Cada um foi de um jeito. Teve 3 antes, né, da sua morte. Ele ressuscitou 3 pessoas. Só quem lê Bíblia, quem foi? Filha de Jairo. Tá, Carol? A filha de Jairo, a filha da viúva de Naim e Lázaro. Ele ressuscitou as 3 pessoas, sim ou não? Ressuscitou. As 3 foram do mesmo jeito? Não. A filha de Jairo tinha acabado de morrer ali. O negócio estava... A viúva de Naim já estava indo para o enterro. Lázaro, o negócio já estava até fedendo. Já. Por quê? Porque, primeiro, eram pessoas diferentes, propósitos diferentes, lições diferentes a serem ensinadas. Então, não espere, né? Não espere você receber aquilo que está acontecendo na vida do outro, que aconteça exatamente como aconteceu na vida do outro, porque Deus trata cada um no privado. Deus trata com cada um. Eu sei que às vezes a gente vê o Senhor trabalhando e fazendo, o Senhor mas cada um é cada um. Você não sabe o que aconteceu na vida do outro, quanto Deus tratou a outra pessoa para ela receber aquilo que ela está recebendo. Você não sabe o quanto o Senhor humilhou aquela pessoa, ou tratou o orgulho, tratou o interior daquela pessoa para que ela possa receber aquilo que ela tem hoje. Então, cada um, no Monte Horebe, por exemplo, outra coisa. Deus fala com 2 pessoas em épocas distintas. Quem são essas 2 pessoas? No Monte Horebe, só quem lê Bíblia. Carol, não é para você olhar para fora, não, é para você responder. Eu penso que eu não estou vendo, não. Só quem lê Bíblia. E Deus fala com 2 pessoas no Monte Horebe. Quem são essas 2 pessoas? Começa com Moi, termina com Zés. Uma é Moisés, vocês precisam ler Bíblia. Não é porque não está tendo um estudo bíblico que não pode falar a Bíblia. Moisés e Elias. Ele fala com essas 2 pessoas no Monte Horebe, sim ou não? Sim ou não? Com Moisés e Elias. Mas ele fala com essas 2 pessoas no Monte Horebe, mas as 2 vezes, em épocas distintas, não foi do mesmo jeito.
Porque uma Moisés, ele falou com Moisés a primeira vez lá. Com Moisés, ele mostra a glória dele, a grandeza dele. E ali ele aparece e o Eu Sou te enviou, e ali era o chamado de Moisés para ele ir fazer aquilo que o Senhor já havia determinado muito antes para ele fazer, o chamado pelo qual Moisés havia nascido para ser o libertador. Então o Senhor aparece daquela maneira, mas já com Elias não. Como que Deus aparece com Elias? Só quem lê Bíblia também. Como que Deus aparece com Elias? No meio do terremoto, vento e fogo e tal. Deus não estava em nada disso. Deus na brisa suave. Porque qual era o propósito? Que fazes aí, Elias? Qual era o propósito do Senhor naquele assistir tranquilo? Falei em casa, cara. O propósito era qual? Trazer Elias de volta. Porque ali nós vemos um Deus que trata no particular e pega Elias e traz para perto de novo. Porque Deus conhece as nossas fraquezas, Deus nos conhece. E nos conhece não naquilo que Ele enxerga em nós agora, Ele nos conhece antes mesmo de nós nascermos. Porque quem projetou a nossa vida foi Ele. Então Ele vai, Elias, e chega lá e... Oh, Elias, o que faz aí? Porque o propósito era trazer Elias de volta para o propósito. Elias havia se desviado e o Senhor é um Deus que trata no particular ali com Elias. E o propósito não era mostrar a grandeza dele. O propósito era mostrar, Elias, eu estou aqui. Era mostrar um Deus que se importa também. Eu estou aqui, eu ainda não terminei a obra que eu tenho de fazer na tua vida, Elias. E chama Elias. Eu ainda falo, ó, tenho isso para fazer, os reis, o profeta para colocar no teu lugar, e ainda tem 7.000 joelhos, Elias. Você está pensando que estou sendo pego distraído? Não. O que nós vemos com isso? Um Deus que trata e que faz coisas únicas e que trata no particular e com cada um faz feitos coisas extraordinárias e nesta noite Deus é Deus que começa a fazer coisas extraordinárias e coisas únicas na minha vida e na sua vida. Ah, pastor, é uma pregação triunfalista de... Não. Deus é um Deus que faz coisas únicas e extraordinárias. Quer ver? Porque a gente fala assim, nossa, coisas extraordinárias. A gente imagina, né? Você já vê a cena de você rodando a fundo e dando pedrada na cabeça do gigante. Não. Isso já aconteceu. Por exemplo, quer ver um feito extraordinário e que as pessoas nem imaginam assim? O que aconteceu com Ruth e Noemi. Para mim, aquilo foi a continuação da descendência. A alegria de Noemi veio através de uma moabita. E ali você vê a graça manifesta, ou seja, um Deus que trata no particular mesmo. E a gente vê com Raabe, a gente vê com Batseba, por exemplo. Aí você vê ali e fala assim, nossa, mas Batseba, quem olhasse fala, né, pecou, aí é uma adúltera, não sei o quê, e agora o filho morreu e não sei o quê. Mas aí, é engraçado, né? Da onde que saiu Salomão? Da onde que saiu o herdeiro do trono? Foi dela. Então Deus é um Deus que trata no particular com cada um, e alguns pontos importantes. Primeiro, o Salmo 139 vai falar que antes mesmo que nós nos formássemos no ventre da nossa mãe, Deus já havia nos escrito todos os nossos dias no seu livro. Então é um Deus que antecipa, certo?
Ele é um Deus de antecipação. Ele não é pego de surpresa. Fala assim, Deus não é pego de surpresa. Fala assim, Deus não é pego de surpresa. Portanto, nada que acontecer na minha vida vai pegar Deus de surpresa. Amém? Porque Deus é o Deus de antecipação. Ele não adianta. Não adianta. Eu acho sabe um dos diálogos que eu acho assim mó barato, mais engraçado? É o diálogo do Satanás com Deus. E dizendo, Deus fala, viste meu servo Jó? Meu, esse diálogo é tão maneiro, é tão interessante, porque, sabe, Deus vai dando corda. Você viste meu servo Jó? Servo fiel, topzera, não tem ninguém mais top que ele na terra. É ele. Mas também, o senhor dá tudo para ele, tem carro do ano, tem não sei o que e tal. Tira essas coisas dele, tira lá. Aí, tipo, na cabeça, mas eu não sei, vou tirar, vai ver se ele não blasfema. Ele fala isso, tira tudo isso dele e você não vai ver se ele não blasfema na sua cara. Não foi isso que ele falou? Aí você fala, não é possível. Só que Deus não é pego de surpresa. Porque Deus bem sabia e conhecia Jó, não por a situação que estava acontecendo no momento, não porque ele via o coração de Jó no momento exato que estava acontecendo ali, ou que ele sabia a intenção do coração de Satanás, não, é porque Deus, foi ele mesmo que já havia projetado Jó e escrito os dias de Jó, todos eles no seu livro. Portanto, Deus não deixa as coisas para cima da hora, como muitas vezes a gente faz. Pagar a conta em cima da hora. Deixar para fazer compra em cima da hora. Ih, não tem feijão. Acabou. Agora mesmo, a gente vai jantar daqui a pouco, quando chegar em casa. Ih, não tem mistura. E agora? Não, Deus não deixa as coisas para cima da hora. Ai, Adão pecou, menino. Adão pecou. E agora? Vou chamar o Felipe para ver se ele me ajuda a resolver esse problema. Anjo, vamos fazer uma assembleia aqui solene. Adão pecou. O que eu faço agora? Porque eu já tinha tudo planejadinho. Poxa, era só ele ficar no jardim, não comer nada lá do que eu falei para ele. Era para ele comer. Fiz um montão de espécies para ele comer lá. E ele vai comer justo. E agora? Não sei o que eu vou fazer, não. Não. O que a Bíblia diz? No Novo Testamento. Que o Cordeiro de Deus que foi morto. Alguns trechos em Hebreus e 1 Pedro fala que foi morto na fundação do mundo. E o texto de Hebreus fala que foi morto antes da fundação do mundo. Porque a obra da redenção não foi pega de surpresa. Não. Infelizmente Jesus vai ter que ir agora. Não foi nada pego de surpresa. Nada do que acontece, nem na minha vida e nem na sua vida, antes de vir a doença, Deus já havia provido a cura. Antes da doença aparecer, Deus já havia provido a cura. Antes da ameaça acontecer, Deus já havia se provido, já havia se guardado e provido um livramento. Antes mesmo da ameaça, da afronta do inimigo acontecer, Deus já havia dado um escape. Antes mesmo de qualquer tipo de afronta, de problema que acontecer comigo e com você, Deus já havia provido um livramento, um escape, um suprimento abundante. Nada pega ele de surpresa. Porque ele é o Senhor que antecipa, que faz as coisas muito antes, que estabelece.
o seu propósito. E nada pode fugir dos seus propósitos. Por isso, até mesmo as mazelas, as coisas que muitas vezes a gente faz, nem isso pega Deus de surpresa. Nem isso. Ah, mas e como que resolver agora o problema do pecado da humanidade? Ele já havia provido o cordeiro para o sacrifício. Como que vamos resolver agora? Porque o mundo jaz no maligno. Ele já havia provido o cordeiro para o sacrifício. Portanto, Ele é Deus que antecipa na minha vida e na sua vida, antes de qualquer situação acontecer. E tem coisas que muitas vezes acontecem na minha vida e na sua vida, de coisa de arrancar o cabelo, né? Quem aqui você já viveu situações que você não esperava e que realmente aconteceu de arrancar os cabelos, que te pegou de surpresa? Tantas vezes você teve que você arrancou todos os cabelos, né? O Sr. Joca também, coitado, Sr. Joca. E tem história aí, né, Sr. Joca? É sério, eu tô falando isso porque tem coisas que acontecem. Eu não sei quem já teve a situação, por exemplo, de você ter uma situação que... Vou citar um exemplo. Você precisa pagar uma pessoa e a pessoa ainda está te cobrando. Você precisa pagar, porque senão, sei lá, vai cortar alguma coisa, sabe? Aquela situação, pagar uma casa, pagar um apartamento, porque senão você corre riscos. Isso são coisas que tiram a nossa paz. Mas eu quero e muitas vezes tem coisas que pegam de surpresa. Às vezes você está contando com aquele recurso, tá tudo certinho para entrar, de repente o negócio cai e alguma coisa acontece. Quem nunca... parece que eu sou um ET aqui, né? Aí você fala, e agora? Eu tava contando com esse dinheiro. Você já fez aquele cronograma, Carol? Tá, cliente tal, vai dar tanto assim, puxa, esse mês vou estourar. De repente, não vou poder. Não sei. Não! Fala, os caras lá fez orçamento tal, não, vou fazer com você, não sei o que. Você fala, mano, esse mês, vou ficar uns 3 meses assim, de repente, começa a cair. Você fala, e agora? Eu tô falando coisas que tem a ver com o nosso cotidiano. E agora? O que eu vou fazer? Só que eu quero te dizer, pode pegar eu e você de surpresa, mas não pega o Senhor de surpresa, porque ainda que falte para nós e que haja escassez de suprimento aqui na terra, há liberação, há abundância nos céus, aleluia, porque Ele é Deus que até mesmo no deserto, Ele faz uma mesa farta. Amém. Eu estou falando coisas aqui que tem muito a ver com a minha própria vida, mesmo com a sua vida. Eu havia me planejado para fazer a casa, fazer tudo direitinho. Quando batesse o lugar do Fábio, ele tem a casinha dele, tem a minha, glória a Deus. Assim, só para vocês terem, eu fiz o orçamento, o cara quer fazer lá o negócio do pedreiro lá, de repente cai, nunca tinha acontecido nada com ele, de repente ele cai duro, bate a face e fica lá uns dias lá. Caiu, bateu a cara assim mesmo. Vocês viram quando ele veio aqui. O suprimento meu foi cortado do zero e falei, meu Deus, e agora? Nunca tinha passado uma situação como eu passei no ano passado. Nunca tinha passado. Ficado tantos meses assim. Até contei pro Flávio a história. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí você entra na dependência de Deus. Porque às vezes Deus corta mesmo o nosso suprimento, a nossa garantia, para realmente a gente olhar para o céu e falar assim, Senhor, eu dependo de Ti. A gente tirar a nossa garantia do salário, do dinheiro, do recurso, daquilo que já está garantido na nossa cabeça, que a gente já fez conta, só que a gente faz conta, no céu não tem conta não. O céu é 5 pães e 2 peixes, alimenta mais de 5.000.
Essa é a conta dos céus. É um Deus que antecipa. É um Deus também que trata no particular. Ele não somente faz feitos extraordinários únicos, mas também ele trata e disciplina os seus no particular. E no tratar do particular é individual, hein? Olha, com Jonas ele põe dentro da barriga do peixe. Com Nabucodonosor ele manda pro mato para comer com os bichos. Com Davi ele aplica uma sentença. Com Paulo ele aplica um espinho na carne. Cada um percebe? Com cada um ele disciplinou de um jeito específico. E o próprio apóstolo Paulo fala, para que eu não me ensoberbecesse pela grandeza das revelações. Me pôs um espinho na carne. Que na verdade a gente não sabe ao certo o que é, mas, ou seja, era para disciplinar ele. Para que ele não ficasse soberbo, olha só. Com Davi foi de outro jeito. Com cada um deles foi de um jeito específico, porque Deus trata no particular. E o Hebreus reivindica aquilo que está em Provérbios, dizendo que ele é um pai que corrige a quem ama. E se ele corrige, então ele nos chama de filho. Quem está sem correção é porque não é filho. Amém? Então ele trata cada um de nós no particular. Aí Deus vai pesar a mão, né? Porque a gente fica... Não, cada um é cada um. A maneira como ele tratou, ele disciplinou Moisés também. Qual foi a forma de disciplinar Moisés? Porque ele cometeu um erro gravíssimo de ferir a rocha 2 vezes. Aquela rocha, todos bem sabemos que representava Cristo. Qual foi a disciplina dele? Você vai ir no monte, você vai ver a terra, mas você não vai entrar nela. Ponto. Simples. E com Isaac e Jacó? Com Isaac e Rebeca, aliás. A gente conhece a história. Um gostava mais de um filho tal, o outro gostava mais de um filho, olha só. E aí, porque Rebeca conta uma mentirinha, vai lá, fala pro seu pai, veste as roupas e finge que você é Esaú. Por causa da mentira dela, o que aconteceu? Qual foi a disciplina deles? Os filhos brigados. Rebeca ficou sem ver seu filho. Aí a gente vê na história de Jacó o balaio de gato que ele se enfiou. Então, aí a outra vai lá, não, porque esse marido é meu e eu te dou mandrágora para você me dá meu marido agora, porque eu preciso ter um herdeiro. Uma confusão danada. O tratamento delas, da parte do Senhor, o tratamento foi a própria vida dela. Porque Raquel teve que ver o filho gerado, o primeiro filho primogênito dela, ter que ir embora novo, sem... Tinha um propósito do Senhor? Tinha. Mas ela teve que, por causa das balaio lá, teve que sair sem ver o seu filho durante anos. E morreu sem ver o seu filho. Porque a gente precisa entender o seguinte, que Deus ia mandar José para o Egito? Sim. Mas não disse se era realmente daquele jeito, ser vendido daquela maneira. A gente não sabe. Porque Deus tem os seus meios. O que de fato é verdade, que acontece mesmo, é que Deus usa cada situação que acontece, como a gente bem sabe, que eu já falei, nada pega ele desprevenido. Então, nada do que acontece, os percalços, desvios, nada pode pegar ele de surpresa. Então, ele usa
cada situação para fazer com que o propósito dele se cumpra. E assim é também na minha vida e na sua vida. Nada, todos os desvios, tudo aquilo que acontecer na minha vida e na sua vida, ele vai usar, você vai apanhar, vai quebrar a cara muitas vezes, vai cair, sentir gosto de sangue na boca, porque foi de cara no chão, vai, mas ele vai usar cada situação para trazer para dentro do propósito dele. E é óbvio que, de fato, você também vai aprender, nunca mais vai quebrar cara, né? Nunca mais. Muito embora tem uns aí que gostam, né, de ficar batendo com a cabeça na parede. Mas o Senhor faz cada situação para cumprir os propósitos deles. E último, a maneira como ele usa cada um dos vasos é particular e é individual, a maneira como ele usa, certo? Então você observa os profetas, cada um ele usava de um jeito. E até mesmo nos dias de hoje. Cada profeta, cada um ele usava de um jeito, cada um dos seus servos. Ele usou para cumprir o propósito até mesmo nos dias de hoje. Os apóstolos, enfim, a gente poderia passar horas aqui falando sobre isso. Mas cada um, ele, lembra do corpo? Aí a gente volta aquilo que eu falei do corpo. O corpo é um só, certo? Se for dois corpos, é anomalia, siamesa, né, que fala, que nasce com duas cabeças. Não, é um único corpo. É um único corpo. Com um único cabeça. Mas para cumprir, atender, melhor dizendo, atender necessidades diferentes. Atender necessidades diferentes. E detalhe, você só percebe a falta que o membro faz quando você perde ele. Eu não sei quem teve de machucar, por exemplo, o dedo do pé, o dedão, ou qualquer um dos dedos. Você só percebe a falta que faz quando você começa a andar meio mancando. Tem gente, por exemplo, que fala, não, por que tem cílios? Uma coisa tão significante, pelo na cara. Só que quando você tem que estar com o suor, tá suado, o suor, ao invés de cair no seu olho direto, ele para aqui, ó. Ele segura aqui, ele retém aqui, ainda tem os cílios ainda. Cada coisa milimetricamente que existe no nosso corpo serve para uma finalidade. Assim é o corpo de Cristo. E Deus usa em cada um dos chamados, de forma específica e particular, para atingir o propósito. A gente vê o apóstolo Paulo para o evangelho dos gentios e Pedro para os judeus. Os profetas, todos eles. Eliseu tinha a porção dobrada da unção de Elias, certo? Mas a maneira como Deus usou Eliseu foi completamente diferente. E de fato, a porção dobrada recaiu sobre ele. Recaiu sobre ele. Porque 2 vezes foi tudo aquilo que Elias havia feito. Nota-se até mesmo pela ressurreição. Elias havia ressuscitado o filho da viúva, certo? Lembra? E Eliseu, aconteceram 2 ressurreições por intermédio dele. A filho da sunamita e o soldado que cai lá no túmulo dele, meu, que coisa doida, né? Cai dentro do túmulo dele e ressuscita de novo. Ou seja, o cara depois de morto ainda, Deus fez com que a palavra dele se cumprisse. Aquilo que Deus havia colocado sobre ele. Para que se cumprisse aquilo que Deus havia determinado sobre a vida de Eliseu. Porque Deus é poderoso para fazer. E se Deus te deu um chamado, como deu para cada ser humano que existe na face da terra, e eu já falei isso aqui, que ninguém foi chamado para ficar sentado, cada um foi chamado, né? Nem todo mundo foi chamado para pregar,
Mas como nem todo mundo foi chamado para evangelizar, a função, vocação do evangelista. Como nem todo mundo foi chamado para dar aula, como nem todo mundo foi chamado e por aí adiante. Mas todos foram chamados por Deus. Todos. E o Senhor estabeleceu um propósito para cada um de nós. O chamado de Dorcas, você vê, era fazer ali os aparatos, tudo aquilo que era necessário. Atender às necessidades. Uma coisa é certa, se existe uma coisa que é certa no nosso chamado, independente para o que você foi chamado, é atender uma necessidade. Se você não está atendendo uma necessidade de pessoa, principalmente, porque o principal alvo nosso são pessoas. São pessoas. E se não está atendendo a necessidade, alguma coisa está errada. Eu já cansei de ver esses 22, 21 anos que eu aceitei a Cristo. E assim que eu aceitei, já me botaram para tocar já. Se eu, na condição de pastor hoje, eu não me colocaria naquela época para subir em altar. Eu não colocaria o Diego daquela época para subir no altar, mas, enfim. Eu discipularia, ensinava, ó. Mas nesses 21 anos, a coisa que eu mais vi é gente correndo igual um doido de um lado para o outro, correndo. Mas o que você está fazendo? Eu estou fazendo obra. Eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estou fazendo porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo. Fazendo a obra de Deus sem Deus. Fazendo a obra de Deus sem atender à necessidade de ninguém. Fazendo muita coisa e não fazendo nada. Nós não fomos chamados para ficar correndo, não. Sabe aquela história? Tem a história sabe o machado? Quando ele é afiado, uma machadada só cumpre o propósito, tá entendendo o que eu tô falando? E o machado que não é afiado tem que ficar batendo várias vezes, e mesmo assim não cumpre a função. E qual é a função do machado? Cortar, certo? Quem aqui tem uma faca de cortar em casa cega? Você corta ela, você fala, meu, que faca é essa? Não corta nem nada, não corta nem pão. O que é isso? É uma faca, certo? Mas ela está cumprindo a função de faca? Não. Vamos traduzir para o reino espiritual. Deus chama você para ser faca, para cortar. Mas se você não está afiado, e quem nos afia é quem? O Espírito Santo. Se você não está afiado pelo Espírito Santo, você não vai cumprir o propósito único e particular que Ele te designou antes da fundação, antes de você ser qualquer coisa no ventre da sua mãe. Ele te designou para ser isso. Você, se não for afiado por ele, não vai cumprir a função. É igual a faca que tem na sua casa que não corta. É igual o isqueiro que tem na sua casa que não acende. Né? É como uma vassoura que não varre. Já pensou uma vassoura que não varre? Uma vassoura que não varre. Uma TV que não aparece imagem lá. Uma cadeira que não serve para sentar. Porque a cadeira a gente usa para fazer várias coisas, né? A gente usa para subir em móvel, para pegar as coisas lá em cima. A gente, né? Mas a exclusividade da cadeira é para sentar. É uma cadeira que não está cumprindo o propósito. E aí eu falo, nesses últimos anos, antes de desfrutar, eu vi muita gente fazendo nada.
porque é como aquele machado, né? Tá afiado, é uma machadada só cumprir o propósito dele, ponto. E quem nos afia é o Espírito Santo, porque por isso que nós precisamos de ser disciplinados quanto ao nosso secreto, quanto quebrantamento, porque quando você está quebrantado o coração na presença, você não tem como, eu vou fazer, não, nada da minha cabeça, é o que o Espírito manda fazer. É quando eu estou afiado com Ele. Ultimamente eu pergunto várias vezes com relação a coisas na igreja. Quer um exemplo? Espalhando amor, a gente vai fazer um só esse mês. Eu queria fazer 2 por causa que a gente não fez. Mas, sabe, quando fala, não é fazer. É um só e acabou. E é daquele jeito, ponto. Aí a gente vai ficar fazendo, ou seja, para cumprir o propósito. Porque qual é o propósito? Vou falar de propósito. Aliás, coloque de pé, senão você vai dormir. Qual é o propósito do Espalhando Amor? É alcançar as pessoas, porque a comida, sempre falei isso, a comida é um pretexto. Porque como que a gente vai chegar para orar por aquelas pessoas? Como que a gente vai orar por elas? Assim, do nada. Mas a gente precisa evangelizar, levar as pessoas. A gente faz aqui. Paulo, um planta, o outro rega, certo? Se eu pudesse, cara, de verdade, eu não tenho condições, no momento não. Eu não tenho condições de pegar uma casa e abrigar toda essa galera. Eu não tenho condições. Alguém tem condições de fazer isso aqui? Não, sendo sincero, alguém tem condições aqui de fazer isso? Não. Então porque eu não tenho condições e não vou fazer nada? É isso? Não vamos fazer nada, então. Vamos ficar... não tem gente que faz isso. Infelizmente eu não tenho condições, então... Aí não faz nada. Não é porque eu não posso fazer o que eu gostaria de fazer que eu não vou fazer alguma coisa. Esse é muitas vezes o erro de muitas pessoas de não fazer e exercer o chamado. Como que eu vou fazer o chamado se minha casa está desse jeito? Pois você faz o chamado e exerce e cumpre o propósito do Senhor, e enquanto você está caminhando, fazendo o propósito dele, ele está trabalhando na sua casa, na sua família, fazendo aquilo que a sua mão não tem condições de fazer. Horas. Vamos orar? Porque Ele é poderoso para fazer coisas únicas na sua vida e na minha vida. Únicas. No qual não fez na vida de ninguém. Curou o rapaz lá que estava aleijado? Curou. Expulsou o demônio? Expulsou alguns demônios, mas nenhum foi de um jeito. Nenhum foi do mesmo jeito. E no Crônicas de Nárnia, a ficção do C.S. Lewis, quando o Aslan, que tem a representação de Jesus, o leão, a menina lá, a Lúcia, chega com ele e fala assim, mas você não vinha, pensei que você vinha daquele jeito. E ele fala, 2 coisas não acontecem da mesma forma. Então, o Senhor é Deus que faz coisas únicas. Mas um dia, nós acabamos de ler no Isaías, mas um dia o Senhor fez de tal jeito, um dia o Senhor fez assim, assim assado, pois é Deus de coisas novas, agora é outra coisa. O que Ele fez lá, glória a Deus, aleluia, mas agora é outro tempo e Ele tem um tempo novo para a minha vida e para a sua vida, para inaugurar coisas novas e únicas na minha vida e na sua vida, para nos disciplinar, para nos tratar, para nos forjar, para guerras maiores, para ir à nossa frente no meio das nossas guerras, para nos dar aquilo que nós desejamos, mas com o coração na presença dEle.
Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da sua presença, pois o Senhor é Deus que faz coisas únicas e nos trata no particular, é no PV, é no particular que o Senhor nos trata, e eu quero louvar ao Senhor por conta disso, porque se fosse para fazer de acordo com o que o Senhor faz, o que aconteceu na vida de outros pastores, eu não poderia me ver e nem me enxergar para ser pastor, mas o Senhor é Deus que faz aquilo que o Senhor faz, do jeito que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer, e exatamente daquilo que o Senhor proporcionou, exatamente para cumprir os seus propósitos. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus por conta disso. Porque se nós fôssemos ficar fazendo conta, Senhor, fôssemos ficar fazendo conta para dizer, não, eu não tenho condições, não, eu não posso fazer porque eu tenho tal e tal situação, nós não faríamos, mas louvado seja Deus, porque nós não fazemos de acordo com as nossas condições, nós não fazemos de acordo com os nossos cálculos, nós realizamos, na força do seu poder, na condição, mas eu estou fraco, glória a Deus, porque quando eu penso que sou fraco, eu sou forte. Mas eu não tenho condições, eu não tenho recurso, glória a Deus, porque nós não fazemos a obra por dinheiro, pois fazemos aquilo de acordo com o suprimento que vem do alto. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus, porque nós não necessitamos de prata ou ouro para fazer a sua obra, e se dependêssemos disso, com certeza as portas não estariam abertas, mas nós dependemos do Senhor, do Criador, que fez os céus e a terra. E, Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco à sua disposição, Senhor. Em nome de Jesus, me faz mais dependente de Ti, Senhor. Nos faz dependente de Ti, em entender que o Senhor não faz na vida do outro igual na minha, não, o outro é o outro, eu sou eu. Mas o fulano de tal prega assim, prega assado. O outro prega assim, prega assado, porque Deus fez ele para fazer isso mesmo. E ele usa dessa maneira mesmo. Mas o Senhor não faz assim na vida de fulano. Mas fez tal milagre assim na vida de fulano. Oh, glória a Deus que fez na vida de fulano. Glória a Deus, se ele fez lá, ele vai cumprir o propósito dele na minha vida, mas é de acordo com aquilo, da maneira como ele estabeleceu para mim, em nome de Jesus. Você aí, é a mesma coisa. O testemunho, eu amo ouvir testemunhos, porque isso aviva a minha fé, né? A gente ouve e fala assim, glória a Deus, olha o que Deus poderoso, olha o que fez na vida do fulano, né? Olha o que fez, por exemplo, na vida do Gabriel, que deu o livramento lá para ele, mesmo ele sendo corintiano. Você vê, o milagre é ainda maior, né? Porque, olha, Deus é Deus mesmo, né? Veio agora. Eu já dei spoiler já. Vocês não contam, eu fico dando spoiler do testemunho. Né? Então, gente, Deus é Deus de coisas únicas, de coisas particulares. Ele nos trata. E assim, a gente precisa buscar, tá? Quanto mais a gente busca, mais a gente tem. E a sua busca é determinada pela sua sede. Já falei isso aqui, quem tem mais sede bebe mais água. Quem tem mais fome, come mais comida. Mas como eu tenho mais fome, mais sede? Você se coloca, tem coisa, gente, que não é, eu não sinto, não, você se lança, você se joga, é como você pegasse você mesmo e vai pra oração aí, larga a mão de ser, não vou falar o que eu penso. Certo? Você que nos assiste, Deus abençoe, vá buscar aquilo que Deus tem para sua vida, no particular, naquilo que Deus tem para você. A vida do outro é a vida do outro.
Não fica pensando que Deus, é a vida do outro, mas não, pastor é pastor, você é você, certo? Homem é homem, menina é menina, ponto. Amém? Mas o fulano, não. O que Deus tem para você é para você e ponto final. Como que eu sei que Deus tem para mim? Vai orar, vai buscar, vai pedir pro Senhor discernimento, vai pedir pro Senhor direção, cara. As coisas não caem assim, não. Não, vai buscar. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém?